Fala galera, beleza? Mais um Notícias do Ciclismo e hoje muita coisa para falar, então eu vou ser bem sucinto nos comentários, é muita corrida que aconteceu aí nessa semana. Bom, primeira corrida que eu vou falar que é a Paris-Nice. A Paris-Nice que o próprio nome já diz, larga aos arredores de Paris e chega em Nice, no sul da França. Já estamos na quarta etapa, então hoje na quarta etapa, que tinha uma chegada ao alto, o cara que ganhou foi o Primož Roglič. Então faltando 3 km ele deu um ataque com aquela característica dele, ele nem levantou, começou a acelerar, largou todo mundo e pegou a camisa de líder, a camisa amarela. Né? Paris-Nice tem uma camisa amarela igual do Tour de France, porque os organizadores são os mesmos. Vamos falar um pouquinho das etapas anteriores. A etapa 3, que foi de contrarrelógio de 14,4 km, foi vencida pelo Stefan Bissegger, suíço, né? E ele fez um tempo exatamente, foi milésimos de segundo na frente do Rémi Cavagna, que é o campeão francês de contrarrelógio que corre pela Quick-Step. E o terceiro lugar foi o Primož Roglič. Então, todos esses caras aí, né, dos contenders, o Primož Roglič é o cara que estava já na classificação geral e agora ele ganhou a quarta etapa. O tal Goggenhardt caiu e abandonou a prova numa curva, numa descida, e bateu a cabeça e abandonou a prova. A Ineos Grenadiers falou que por precaução. Bom, a primeira e a segunda etapas foram em sprint. Primeira etapa, quem ganhou foi o Sam Bennett, e a segunda etapa quem ganhou foi o Chess Ball. Nós temos mais 4 etapas, e as duas últimas etapas, a etapa 7 e a etapa 8, são etapas que vão ser as decisivas e vão ser ali ao redor da cidade de Nice. Ao mesmo tempo está acontecendo na Itália a Tirreno Adriático, e hoje nós tivemos a primeira etapa, e quem ganhou num sprint de uma forma bem interessante da gente analisar foi o Wout van Aert. Então foi um sprint totalmente assim, em linha reta, longa, ele saiu a 200 metros do final e acelerou e ninguém conseguiu ganhar dele. A gente tinha Caleb Ewan e Fernando Gaviria, entre outros aí, de sprinters top, né, e que não conseguiram chegar junto com ele. Peter Sagan chegou lá atrás, Elia Viviani mais atrás ainda, então ele ganhou de uma forma bem legal. E a Tirreno Adriático tem algumas subidas, tem algumas partes duras, mas talvez ele consiga até levar essa geral, porque depois a gente tem um contrarrelógio na última etapa e ele é muito bom de contrarrelógio, e talvez o cara consiga ganhar a Tirreno Adriático. Ele não é uma prova difícil de um cara bom de contrarrelógio ganhar. Fabian Cancellara já ganhou uma vez a Tirreno Adriático. Tem muitos grandes nomes correndo aí, mas vamos ver o que acontece. Hoje foi apenas a primeira etapa e o vencedor foi o Wout van Aert. Mais uma corrida que eu queria destacar para vocês, que foi uma prova que aconteceu na Bélgica no domingo. Foi numa cidade chamada Roeselare, que eu já fui lá. A Roeselare é uma cidade ali em Flandres Ocidental, que tem um museu chamado Coors Museum. Depois eu conto um pouquinho mais da história para vocês disso aí, por que chama Coors, mas é um GP chamado GP Montserrat. Esse GP Montserrat, ele larga e chega na cidade de Roeselare, tem aproximadamente 200 km, e alguns destaques dessa prova. Quem ganhou foi o Tim Merlier, no sprint, ganhou muito bem o sprint, e revivendo aí, segundo colocado foi o Mark Cavendish, agora correndo de novo pela Quick-Step. Além disso, a gente teve uma fuga, na fuga matinal, um cara que é o Stefano Musso, que é filho do Leão de Flandres, o Johan Musso. Inclusive eu estava acompanhando a transmissão da Eurosport e uma hora apareceu o Johan Musso dando um incentivo para o filho dele ali do lado da estrada. E chama-se Montserrat porque um belga, que foi o segundo mais novo campeão mundial de todos os tempos, chamado Montserrat, morava em Roeselare, e essa prova é em homenagem a ele, porque infelizmente ele estava treinando e bateu de frente com o carro e morreu. Então, por isso que chama GP Montserrat, em homenagem a ele. E a última
mas não a menos importante, é uma das provas mais fantásticas do calendário, a Strade Bianche 2021. A gente teve uma exibição de luxo do Mathieu van der Poel, né? Muita gente falando do que ele fez, do feito, que foi absurdo. Então, ele atacou no último setor de gravel, na parte mais dura da subida, dá uma inclinação absurda. Se você der uma olhada aí, muita gente falando de quantos watts ele produziu e tal. E eu estava até vendo as reações de algumas pessoas, como por exemplo Vincenzo Nibali, Tom Boonen, o próprio pai do Mathieu van der Poel, o Adrien van der Poel, falando que foi uma performance absurda, uma coisa descomunal. Talvez até o Mathieu van der Poel achou que não conseguiria ganhar do Alaphilippe e do Egan Bernal na última subida, porque ele fez alguns quilômetros antes no plano ele atacou e os caras pegaram ele de novo. Mas ele deu um ataque, largou simplesmente o campeão mundial de ciclismo e o vencedor do Tour de France de 2019 numa subida curta, mas largou os caras e chegou de uma forma impressionante, muito forte, uma exibição absurda. O Wout van Aert, que é o grande rival dele, já tinha sobrado lá atrás no último setor de gravel, fez o 4º lugar e foi uma prova fantástica. Muita gente falando sobre a prova, que acontece a largada e a chegada em Siena, são 186 km. É uma prova recente, mas está se tornando uma clássica cada vez mais adorada pelos fãs e também pelos próprios atletas. Então, foi uma prova muito legal de assistir. No feminino, quem ganhou foi a Chantal Black, tá? E também a vencedora do ano passado, Annemiek van Vleuten, chegou somente em 4º lugar. Então, é uma prova sensacional. E agora nós temos nessas semanas aí várias e várias provas acontecendo. Então, se você estiver acompanhando aí, mais etapas do Paris-Nice, mais 4 etapas, mais etapas do Tirreno Adriático. Então nós temos uma semana aí com várias e várias provas legais do ciclismo pra gente acompanhar. Beleza, galera? Bom, era isso aí. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E até mais. Abraço.